tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom vos encontrarmos neste domingo, dia do Senhor, para estarmos rezando, meditando a palavra de Deus. É sempre bom poder rezarmos juntos e buscar assim caminhos que o próprio Jesus nos indica através da liturgia da palavra de cada dia. Celebramos hoje o 19º domingo do tempo comum. E nesse segundo domingo do mês de agosto, lembramos os nossos queridos papais, os quais deixo meu abraço, meu pai querido, que Deus possa continuar abençoando, concedendo-lhe a graça da saúde para bem viver sua fé na condução da sua família. Peço a você que me acompanha todos os dias, que você possa estar divulgando o nosso trabalho para as pessoas, pedindo às pessoas que se inscrevam, que compartilhem, que deixem seu comentário, e especialmente, sempre que você assistir ou ouvir esses meus áudios, esses meus vídeos, que você possa deixar o seu like. O seu like é muito importante para a divulgação pela plataforma do nosso trabalho. Procuro cada dia melhorar da medida do possível, para que assim você entenda e compreenda melhor a palavra de Deus. Hoje a liturgia da palavra nos traz a leitura primeira no livro dos 1 Reis, o capítulo 19, versículo de 8 a 4, o contexto daquela perseguição de Jezabel ao profeta Elias. Todo aquele que se compraz ou que se identifica com Deus será perseguido por as categorias humanas que não quer se unificar ou se unir ou fazer a vontade de Deus. Elias não foi diferente. Elias, se vendo perseguido pelo império, se vê obrigado a fugir e vai para o deserto. Enquanto o povo no Antigo Testamento fugia do deserto para a terra prometida, Elias faz o contrário, vai para o deserto. E ali chega o momento ápice da sua vida, onde ele pede a Deus a morte. Agora basta, Senhor, tira a minha vida, pois não sou melhor que meus pais, que morreram no deserto, pensava ele. E aqui, amados irmãos e irmãs, nós percebemos o carinho, o afeto de Deus para com o seu povo. Deus não permite que os seus escolhidos pereçam, mas Ele está sempre ali. E quando Ele mais precisa, Deus se manifesta com seu auxílio e com o remédio necessário. Foi o que apareceu aqui na companhia de Elias. Elias, quando se vê nesse desespero, Deus se aproxima por meio do anjo e diz: levanta-te e come. Levanta-te e come. Comer o quê? Se no deserto é lugar da aridez, da ausência da vida. Para Deus nada é impossível. Deus propõe, Deus providencia aquele alimento que precisava Elias naquele momento. Por isso Deus oferece a Elias o alimento que precisa, aquele pão assado, e para que Elias recupere suas energias e assim prossiga a viagem. Elias pensava que a viagem terminava ali, mas em seguida Deus termina esta leitura dizendo: levanta-te e come, ainda tens um caminho longo a percorrer. Só que a diferença está que Elias não percorrerá o caminho sozinho, mas Deus estará com ele. E essa presença de Deus é sólida e verdadeira, se partindo desse momento que o mesmo sente-se desanimado, Deus o anima, dá o alimento que precisa e apresenta de volta o caminho. Caminhe, porque o caminho ainda é longo, mas não se preocupe, porque eu estou contigo. Assim se dirige Deus a mim, a você, a cada um de nós, neste tempo, neste mês vocacional, que a igreja nos convida a reanimar a nossa chama de Deus que há em cada um de nós. O evangelho que nós meditamos, amados irmãos e irmãs, é esse texto de João, capítulo 6, versículo de 41 ao 51. Continuamos no discurso do pão do evangelista João.
E hoje nós podemos rezar esse texto a partir de três momentos. O primeiro momento vai tratar justamente desse momento em que os judeus não acolhem Jesus como Deus enviado do Pai, pois era inconcebível para o povo judeu ver Deus em alguém que ele soubesse a origem. Ou seja, a identidade de Jesus, a sua origem, parece ser a única dificuldade para que os judeus não o acolhessem como Deus. Nós não sabemos de onde ele vem. Não é este o filho de José? Não conhecemos seu pai, sua mãe? Como então pode dizer que veio do céu? Ou seja, parece que a identidade, a origem de Jesus impede dele ser acolhido como Deus por parte dos judeus, dos hebreus. A segunda parte do texto mostra Jesus dizendo que é preciso acolhê-lo como Deus, porque ele é Deus. E ele vai reafirmar essa sua identidade, quando ele então vem nos dizer o seguinte: não pode vir a mim, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. Ora, Jesus estava falando para o povo hebreu, e eles diziam acreditar em Deus Javé, e foi Javé que enviou Cristo para o meio de nós. Ele vai dizer: se vocês, ninguém pode vir a mim se o Pai não o atrai. E aí ele vai prosseguir dizendo: todo aquele que me escuta, escuta o Pai. E aí, por ele vai dizer: porque pelo Pai foi instruído, e aquele que é pelo Pai instruído vem a mim. Se vocês não estão agora me acolhendo, me reconhecendo como Deus, é porque vocês não acreditam em Deus Javé, naquele que vocês dizem acreditar. Vocês estão dando testemunho que vocês não acreditam em Javé. Ora, para conseguirmos acolher Jesus, é preciso ser atraído pelo Pai. E atraído pelo Pai, chegando a Jesus, nós então nos identificaremos com a verdadeira identidade do Cristo Jesus. Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus vai dizer, termina esta segunda parte dizendo: quem crê possui a vida eterna. Quem crê possui a vida eterna, pois só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Aqui existe uma intrínseca relação do Pai com o Filho, do Filho com o Pai. Ninguém conhece o Pai senão por meio do Filho. E ninguém chega ao Filho senão atraído pelo Pai. Existe uma dinâmica muito recíproca e profunda para podermos chegarmos à intimidade de Jesus. Ora, se eu digo acreditar no Pai, como posso não reconhecer Jesus? Se eu não reconheço Jesus, é porque eu não... Jesus como Deus, é porque eu não acredito em Javé, aquele que é o Deus onipotente. Termina este evangelho com a terceira parte, Jesus reafirmando novamente essa sua identidade, identificação profunda com o pão. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca mais morrerá. Jesus nos apresenta um pão que tem um sentido novo. É um pão que mata a fome não apenas do corpo. É um pão que vem com uma nova resposta, com um novo objetivo de saciar a fome da nossa alma. E ainda mais, este pão nos garantirá a vida eterna. Eis aqui o grande sentido do pão do céu. Esse pão do céu nos garante a vida eterna. Por que não acolher esse pão? E aí, Jesus termina esta terceira parte reafirmando: eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer desse pão viverá eternamente. E o pão que eu vos darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Ou seja, eu me identifico profundamente com o pão, porque o pão é a minha verdadeira carne. Quem dele comer garante a matar a fome do corpo, a fome da alma, e ainda se identificar com Deus na vida eterna.
Bebamos desta fonte, deixemos que a beleza de Deus nos envolva e nos transforme. Terminamos com a carta de Paulo aos Efésios, que nos acompanha já há alguns domingos, e hoje Paulo nos dá os seguintes conselhos para aquela comunidade teimosa, resistente, especialmente na sua relação com os outros. Paulo vai dizer: não contriteis o espírito com o qual Deus vos marcou conselho para o dia da libertação. Ou seja, não façais com que o espírito de que está em vós seja camuflado, amortecido. É preciso deixar que esse nosso espírito esteja intimamente ligado com o Pai. E essa identificação com Deus consiste nas seguintes ações. Vai dizer Paulo: sede bons um para com os outros, sede compassivo, perdoai mutuamente. São as 3 razões que nos identifica com o Espírito de Deus. Ou seja, ser bom um para com os outros, ser compassivo um para não ser uma pessoa raivosa, cheia de egoísmo, mas ser alguém compassivo. E ainda, perdoai mutuamente. Esta é a razão da nossa existência, perdoar um aos outros. E termina Paulo dizendo: sede imitadores de Deus. Sede imitadores de Deus como filhos que Ele ama. Vivei no amor. Imitar Deus é a razão da nossa espiritualidade. Imitar Deus é a razão da nossa busca desse Deus que se identificou conosco e deseja que nós perdoemos, nos relacionemos com o outro de forma compassiva e sejamos cada dia mais abertos para a graça de Deus. Que o Senhor nos abençoe, nos revista de sua graça e do seu amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Feliz e abençoado Dia dos Pais. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo